Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos gravar mais um vídeo com uma receita maravilhosa, será a torta de liquidificador. É uma receita fácil de fazer e não tem nenhum segredo, tá bom? Como sempre, vou deixar na descrição a quantidade de ingredientes e tudo mais. O recheio que eu vou fazer será de frango. Eu não vou fazer para vocês aqui mostrar como foi que eu fiz, porque tempero é algo particular. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo também a quantidade de frango, de peito de frango e tudo mais, tá? Você pode fazer o sabor que você desejar, tá bom? Então é isso. Aqui eu já fiz a mise en place da massa, tá? Eu vou colocar no liquidificador para bater agora os 4 ovos. Vou colocar uma cebola. Vou colocar um pacote todo de queijo parmesão. E vou colocar aos poucos o leite e a farinha de trigo e mais um amido de milho, tá bom? Que é a maisena. Amido de milho é a maisena, tá bom? Ah, tá. Lembrando que a forma que eu vou usar será uma forma redonda. Ela é de 30 centímetros de largura e 4 centímetros de altura, tá bom? Então eu vou bater a massa, depois eu volto aqui montando para vocês, mostrando como é que eu vou montar a minha torta, tá bom? Pois, gente, veja só, eu fui bater, as coisas que eu falei para vocês, que era os 4 ovos, o queijo parmesão e a cebola. E eu esqueci de comentar com vocês sobre o óleo. Na verdade, eu uso margarina, eu prefiro a margarina. No caso, eu coloquei 3 colheres cheias de margarina do que o óleo. Mas na descrição do vídeo eu vou colocar lá na própria receita tanto a quantidade de óleo quanto a de margarina. E na hora que eu fui bater, o trem lá começou a fazer um barulho horrível. Aí eu fiquei com medo, de queimar e tudo mais, ou então de perder minha receita. Passei para uma bacia, tá? E estou usando o fouet. E aí eu continuei fazendo o processo da massa. E aí depois acrescentei a farinha, acrescentei a maisena, que é o amido de milho, e também coloquei o fermento, tá bom? E aí eu já terminei de fazer a minha massa. Agora eu vou usar a minha forma aqui. Vou colocar um pouco de massa na forma. Coloco um pouquinho de massa. Não coloco toda. Coloco só praticamente a metade. Espalho bem. E vou colocar agora o recheio. Porque dependendo do tamanho da forma que você for usar, não é bom você colocar toda a massa. Porque o que vai acontecer? Você vai encher a forma de massa, aí na hora de colocar o recheio não cabe. Então é melhor você colocar a metade, menos da metade da massa, espalhar, depois colocar o recheio e finaliza com a massa novamente. Porque vocês sabem, você não pode encher bastante a forma, porque pode derramar dentro do forno. Falando em forno, meu forno, nesse intervalo também, eu coloquei para pré-aquecer a 180 graus, tá bom? A 180 graus. E o tempo eu vou falar para vocês depois quanto tempo ele vai ficar no forno. A minha massa eu tô usando toda, ela vai dar para usar toda, porque minha forma é grande. Mas caso você não tenha essa forma, deste tamanho, você pode fazer da maneira que eu te falei. Coloca aos poucos. A massa fica parecendo que ela tá talhada, mas ela não está talhada. Não está estragada, nada, Porque quando fala talhar, parecendo com leite, parece que está estragado, mas não está. A questão aqui é mais por causa da manteiga
junto com queijo parmesão. Aí ela fica com essa aparência. Ah tá, e eu coloquei também uma pitada de sal. Em falar em sal, cuidado caso você use na sua receita, no seu recheio, use azeitona. A azeitona, ela é muito salgada. Se você colocar sal na sua receita, do seu recheio, o que que vai acontecer? A sua torta vai ficar muito salgada. Porque lembrando, tem a pitada de sal na massa, tem o queijo parmesão, e se você for usar azeitona, então cuidado. Eu não coloco sal no meu recheio, por causa da azeitona, porque ela é muito salgada. E mesmo assim, eu sempre lavo a azeitona. Quando eu vou usar, eu coloco ela na peneira, dou uma lavada, mas sempre fica aquele excesso de sal dela, né, na própria azeitona. Tá bom? Então é isso. Então toma cuidado para não ficar aquela receita muito... Aquela receita da torta muito, né, salgada. Não sei porquê, eu tô com receita na cabeça. Mas eu quero falar assim, cuidado para sua torta não ficar salgada. É isso, tá bom? Agora, também outra coisa que eu lembrei, caso você queira, você pode salpicar um pouco de orégano. É a gosto, tá bom? Dessa vez eu não vou colocar, mas caso você queira, também fica muito gostoso, tá bom? Agora eu vou colocar a torta para assar, aí eu volto depois para mostrar para vocês como ficou, tá bom? Oi, gente, a torta já ficou pronta. O tempo dela foi 35 minutos, forno 180 graus, tá bom? Sempre pré-aquecido. E vou te dar uma dica, veja só. Eu compro no mercado esses saquinhos aqui, tá? E aí o tamanho do saquinho é um saquinho pequeno. Por que eu estou falando isso? Porque na minha receita eu coloquei cheiro verde. Aqui em casa só eu e meu esposo. Então o maço do cheiro verde ele sempre é grande, né? Então como é que eu faço? Eu pego o cheiro verde, lavo, né? Corto ele, pico ele bem pequenininho mesmo e faço porções de 50 gramas. E aí quando eu preciso, na hora de fazer alguma receita, na hora que eu vejo que o meu recheio, no caso hoje do frango, já estava quase pronto, eu pego diretamente na hora vou até pegar aqui para vocês. Eu pego na hora no congelador a porção do cheiro verde, corto, né, aqui em cima, aqui, né, que é o resto do saco que sobra, e já jogo diretamente na panela, tá? Não coloca para descongelar, porque quando você coloca para descongelar para usar, acontece que ele começa a empretecer, então não é legal, ele já começa a estragar. Por quê? Porque é folha. Então eu faço isso com cheiro verde, eu faço isso com pimentão, porque o pimentão também eu compro sempre grande, aí eu faço, né, eu uso a metade, a outra metade eu também congelo, também do mesmo jeito. Na hora de usar também, eu já coloco na panela, faço isso com legumes e frutas. Só que a fruta, claro que eu coloco ela para descongelar antes, para poder bater, para fazer um suco. Agora, quando no caso, legumes não, do mesmo jeito, igualzinho o cheiro verde, não tem necessidade de você colocar para poder descongelar. Você refoga ali o alho e a cebola, na hora você já joga também, ele vai descongelando automaticamente ali no fogo e tudo mais, e é rapidinho. Fica a dica para casal, né, ou então para quem mora sozinho, tá bom? Aí, a minha torta ficou pronta, né, como eu falei, tá aqui. Ela ficou linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já cortei um pedaço para o tempo que eu tô aqui conversando com vocês. É o tempo que ela tá esfriando. Porque ela demora mais pra esfriar do que a pizza, né? A pizza eu cortei junto com vocês e comi. Tava muito boa a pizza. Quem lembra e quem fez? Vocês fizeram na casa de vocês? Vejam só como está bem recheada a torta. Bonita, né? É muito boa. A massa ela é saborosa e ela é levíssima. Então, como eu falei para vocês, é bom colocar a massa aos poucos.
Para não ficar aquela torta cheia de massa, mais massa do que recheio, né? Então é isso, a quantidade de frango eu vou colocar lá, mas foi um peito de frango, tá bom? Para esse meu tamanho de forma. Para vocês, de repente, seja menos. Mas também não importa. Vou dar uma dica. Sobre o recheio, vocês fazem, sabe o quê? Ele vai virar outro lanche. Vocês pegam, compra pão de forma, mistura maionese nesse mesmo recheio, mas ele tem que estar frio. Aí vocês comem o recheio frio de frango com pão de forma. É uma delícia. Para ficar mais light, rala uma cenoura, aí você também coloca uma cenoura. Coloca a cenoura. Não precisa misturar a cenoura no próprio frango. Na hora de montar o próprio sanduíche, vocês colocam a fatia de pão, cenoura, coloca o recheio de frango com maionese e pronto, fica um sanduíche natural, certo? Então é isso. Tá muito bom, gente. A torta tá uma delícia. Tá? Hoje a receita foi rapidinho. É aquela receita que quando chega uma visita, você não tem nada pronto ali, corre ali, faz e rapidinho a visita vai poder saborear a sua torta, tá? Fala que foi dica da Maria Fernanda. Tô brincando. Gente, muito obrigada, tá? Quem não dá um like aí no meu canal, tá bom? Ativa o sininho. Toda semana eu vou colocar receitas novas, tá? Antes eu tinha comentado que ia ser 2 vezes por semana, agora não vai dar certo, eu tô com outro projeto, então vai ser 1 vez por semana. Eu vou, principalmente às sextas-feiras, né? Que vai ter receita no meu canal, tá bom? Então ativa o sininho, dê um like, tá bom? Indica pros amigos aí, tá bom? Meu canal. E muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Fica com Deus e tenha um abençoado dia. Beijo!